Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos. Hoje nós vamos conversar sobre a chegada ao mundo espiritual. É uma dúvida que paira na cabeça de muitos, espíritas e não espíritas. O que vai acontecer depois que eu falecer? Quem vai me buscar? Alguém irá ao meu encontro? E essas dúvidas incomodam muito. Numa conversa breve de um assunto complexo, vamos tentar elucidar para deixar claro o que vai acontecer. O desencarne sempre leva perturbação para o espírito, não é? Na saída deste mundo, desse momento em que ele viveu, são breves momentos na realidade, para a espiritualidade, ele perturba-se quando volta para o mundo espiritual, que é, na verdade, o mundo ao qual ele pertencia antes de vir para cá, e que ele também se perturbou na chegada. Quando ele saiu deste mundo espiritual que ele estava vivendo e veio para a sua encarnação, também houve uma perturbação e, claro, tem que haver uma adaptação. Qual é a adaptação? O tempo da infância. O tempo de bebê, o tempo da infância, da juventude, o espírito vai então se encaixando na sua nova condição e ele vai aos poucos se adaptando à sua nova vida de encarnado. Quando nós voltamos para o mundo espiritual, o processo ocorre da mesma forma, talvez um pouco diferente. Por quê? Porque o desencarnante, raramente tem uma lucidez imediata do que está acontecendo. Isso eu digo o que acontece para os espíritos comuns. Para aqueles espíritos mais desenvolvidos, o desencarne é muito simples. Eles, assim que chegam no mundo espiritual, eles já têm a absoluta certeza daquilo que está acontecendo com eles, que eles desencarnaram. Vou dar um exemplo do que nós estamos conversando. Divaldo Franco nos cita uma história que aconteceu com ele, onde ele estava numa situação com um problema cardíaco e de repente então ele, deitado, teve um desdobramento e ele se viu no mundo espiritual. Naquele momento, ele pensou que ele tivesse falecido. E ele via tudo o que estava acontecendo ao seu redor e pensou, eu desencarnei. Mas a mentora espiritual dele, Joana de Ângeles, tinha dito para ele que se isto acontecesse, ele esperasse alguns momentos, pensasse nela e este pensamento a atrairia e ela viria ao encontro dele. Então, nós estamos vendo aqui que é um processo, nem todos passam pelo mesmo processo, e neste caso específico é apenas um exemplo. Claro, ele não desencarnou, mas ele contou essa história que eu estou aqui transmitindo para vocês apenas para entendimento. O espírito, depois que ele desencarna, ele passa por um tempo de adaptação no seu novo meio. E lá, neste novo meio, ele recebe a ajuda de outros espíritos para esta tarefa, para ele se encaixar dentro deste novo ambiente, diríamos assim. Ele, o espírito desencarnante, é atraído pelas suas tendências, pelas suas afinidades, para habitar o local para o qual desenvolveu-se ao longo das suas existências. Quando estamos encarnados, nós temos tendências, afinidades. Gostamos de determinados ambientes. Aqueles que gostam de bons ambientes, que têm uma vida voltada para uma situação correta, diremos assim, estão se afinizando não só com espíritos que vibram nesta mesma situação, como pessoas que gostam da mesma situação que eles. Então esta convivência,
aqui no planeta Terra irá para o mundo espiritual com esse espírito. As suas afinidades, as suas tendências vão mentalmente atraí-lo para o local, provavelmente até um local onde ele já havia habitado antes de encarnar no nosso planeta. Isto também nem sempre acontece de imediato. A maioria dos espíritos tem ainda um tempo, aqui mesmo no orbe terrestre, onde se recuperam do desencarne em regiões próximas ao nosso planeta Terra. Alguns não conseguem acreditar que não estão mais encarnados. Eles chegam no mundo espiritual e não acreditam que não estão mais encarnados, porque a vida continua, está tudo mais ou menos parecido, mas então o que está acontecendo comigo? E se perturbam com isso por não conseguirem se comunicar com os seus parentes. Eles falam com A, B, C ou D e não conseguem se comunicar, e isso deixa-os perturbados. Ouvem o que falam deles, estão por perto, mas não se fazem entender e sofrem com isto, porque para eles não mudou absolutamente nada, apenas não estão conseguindo mais se comunicar. Alguns membros da família, neste momento, com mediunidade, algum tipo de mediunidade, vidência, por exemplo, podem senti-los, vê-los e até comunicar-se com eles em alguns casos. Não existe um tempo determinado para o espírito ir embora, deixar o orbe terrestre e sair daqui para um outro local. Os mais espiritualizados compreendem rapidamente o que aconteceu com eles e fazem questão de irem para outras dimensões, pedindo a ajuda dos seus protetores para guiá-los. Os encarnados que sempre duvidaram da vida espiritual passam por momentos de arrependimento, problemas de consciência, e se desesperam com o tempo perdido, porque conseguem ver então naquele momento que poderiam ter feito tudo diferente. Onde eles irão habitar nesta nova etapa? Como dissemos, lembramos Jesus quando diz: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Os espíritos que entenderam o porquê vieram e procuraram elevar-se serão conduzidos a habitar lugares mais ou menos elevados. No espaço existem dezenas de milhares de moradias espirituais, onde o espírito fará um estágio mais ou menos longo, dependendo das suas necessidades espirituais. Dimensões que se comunicam entre si por portas dimensionais, onde espíritos elevados que coordenam esses trabalhos, dependendo das suas necessidades, transitam de uma dimensão para outra. À medida que o tempo passa, o desencarnado, ele enseja viver a sua verdadeira vida, ele vai se acostumando no mundo espiritual. Aquilo já não é mais uma novidade para ele, e ele vai lembrando o que ele já viveu ali. É óbvio que ajudado também, como dissemos, por espíritos amigos, por pessoas que ele vai encontrando e reconhecendo, pessoas que ele já conhecia e que vivem no mundo espiritual. Então, com o passar do tempo, a experiência aqui na Terra lembra um sonho em que ele vai esquecendo-se aos poucos. Vai guardar os momentos felizes que ele passou aqui na Terra, mas dependendo da sua encarnação, ele esquece, vai passando, como nós também, não é? Nós estamos esquecidos do mundo espiritual, de onde viemos, e muitas vezes, se você for lembrar do início da sua vida, de jovem, você vai perceber que já esqueceu de muitas coisas. Os espíritos que viveram experiências juntos aqui na Terra, quando estiverem no mundo espiritual, eles irão se reencontrar? Se existiu um amor verdadeiro e pureza de intenções, sim, irão continuar suas experiências juntos ao longo
da caminhada evolutiva. Mas se estavam juntos por interesse apenas, nada mais restará após a morte, que irá apagar o que de fato não frutificou. E muitas vezes temos irmãos que nos perguntam quando o espírito deverá reencarnar novamente. Ele voltou para o mundo espiritual, retomou a sua vida, e quando é que ele vai reencarnar novamente? Quando ele, sabendo dos delitos que cometeu e que ainda atrasam a sua ascensão, decide que é chegada a hora de voltar para retrabalhar a sua reforma íntima, permeada de antigos defeitos. Por quê? Porque a Terra é um planeta escola, é uma escola. É aqui que nós aprendemos. Nós temos o esquecimento do mundo espiritual e é aqui que nós aprendemos. E isto pode ser concretizado encarnando num planeta que não é necessariamente o nosso, este planeta Terra, mas para o qual ele for designado, porque existem muitos mundos com o mesmo estado de adiantamento do planeta Terra. Então, não necessariamente ele deverá voltar a encarnar aqui, neste orbe, não é? Toda esta coordenação está a cargo de espíritos especialmente preparados para esse trabalho, que se de posse dos conhecimentos do candidato a reencarnar vão dirigir e programar a sua nova existência. O que ele vai fazer, como ele vai fazer, com quem ele vai fazer, com quem ele vai reencontrar, como ele vai conseguir resolver problemas que ele não conseguiu na sua vida anterior. E muitas vezes, dependendo da lucidez desse espírito, ele mesmo pede determinadas provas em determinados momentos da sua encarnação para que ele possa resgatar débitos que ainda o atrapalham. O benefício da caridade a quem desencarnou é a oração. Não a oração paga, sem sentimento, mas a que vem do coração, do interior, das boas intenções, que tem o amor no conteúdo das melhores recordações. Falamos da oração porque a oração é o contato que nós temos com o desencarnado, é o contato que nós temos com Jesus, é o contato que nos liga a Deus, religa a Deus, é o contato que nós temos através da oração do nosso pensamento contrito. Ele vai nos levar a resolver muitas vezes situações de dúvidas, de problemas aqui com os nossos protetores espirituais, quando nós pedimos ajuda para eles. Através da oração, do pensamento, nós conseguimos pedir perdão, conseguimos pedir ajuda para as nossas dificuldades, conseguimos solicitar a resignação para continuarmos esse trabalho imenso. Eu digo que é um trabalho imenso porque não é fácil estar encarnado. Os próprios espíritos dizem que não é fácil nós vivermos no planeta Terra, especialmente nos tempos de hoje. Mas é aqui que nós vivemos, é aqui que nós aprendemos e é daqui que nós temos que levar as nossas melhores experiências. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar sobre a chegada ao mundo espiritual. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigado a todos.